É um vídeo difícil de gravar, é um vídeo que pode ser que eu chore em alguns momentos, porque eu acabo me emocionando em relembrar certas coisas da minha história. Mas não é relembrando com tristeza, é porque quando eu olho para trás e quando eu vejo a pessoa que eu me tornei, eu sinto o quanto eu expandi a minha consciência, o quanto eu dei um salto quântico na minha vida, o quanto a minha vida se transformou em todos os sentidos. E isso me emociona, sabe? Me emociona muito. Porque, gente, o que eu quero dizer para vocês, por mais que você ache que a sua vida não tenha saída, por mais que você não consiga ver uma solução para os teus problemas, para a sua dificuldade, eu tô aqui para te dizer que tem solução sim, existe uma saída sim. Eu sou prova disso e eu quero deixar aqui registrado um pouco da minha história para toda vez que você se sentir perdido ou se sentir sozinho, sozinha, você vem aqui nesse vídeo, assista de novo, assista quantas vezes for preciso. A cura para a nossa vida só depende de nós. É isso que eu quero que você entenda. Hoje eu vou te contar como foi o meu despertar da consciência. Fica comigo até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que você vai se identificar em muita coisa com a minha história. Eu fui criada numa cidade pequenininha do interior do Goiás. Nasci em Brasília, mas fui para essa cidade por volta dos 6, 7 anos de idade. Naquele tempo, eu me lembro que meus pais trabalhavam na feira. E eu me lembro que eu ia para a feira junto com eles. Era dia de domingo. Todos os domingos a gente estava na feira vendendo caldo de cana e pastel. E minha mãe também levava plantas para vender nessa feira. E era com o dinheiro da feira dos domingos que nós fazíamos a feira para a semana, a feira no supermercado. Fazia sol a semana inteira, mas chegava no domingo, começava a chover. Justo no dia que a gente precisava de sol e de tempo bom para vender caldo de cana e pastel na feira, era o dia que mais chovia. Parecia que era uma implicância. Amanhecia o dia já garoando e chovia o dia inteiro. Eu me lembro que até minha mãe falava: nossa, justo no dia que a gente vai pra feira fazer o dinheiro da semana é o dia que chove. Era inacreditável. E foi assim que eu vivi grande parte da minha infância, da minha adolescência. Era trabalhando na feira, vendendo caldo de cana com pastel. Eu me lembro também que meu pai tinha uma carroça e ele andava na cidade inteira catando papelão, latinha de alumínio, todo tipo de material reciclável. Ele catava, juntava tudo, quando fazia um montante enorme, ele vendia. Então, meu pai trabalhava com reciclagem. Gente, eu era uma menina insegura, me achava feia, tinha autoestima extremamente baixa, me sentia inferior a todo mundo, me sentia desqualificada, me sentia incapaz, eu me sentia a pior pessoa do mundo. Eu não tinha autoestima nenhuma. Eu passei boa parte da minha vida sem autoestima nenhuma. E os anos foram se passando, eu fui crescendo, entrei na adolescência, terminei a escola e comecei a faculdade. Basicamente foi essa a minha vida lá naquela cidadezinha do interior do Goiás. Eu não quero nesse vídeo, em momento algum, falar mal dos meus pais, tá bem, gente? Mas eu quero que vocês entendam por que eu fui uma menina muito insegura, com autoestima baixa, com complexo de inferioridade, e eu levei isso para grande parte da minha vida adulta. Eu me lembro que quando eu era criança, eu nunca recebi qualquer tipo de elogio, porque naquele tempo os meus pais trabalhavam muito, eles não tinham tempo para nada. Na minha casa simplesmente não existia diálogo, porque os meus pais não falavam com a gente, não dialogavam com a gente. Minha mãe nunca deu sequer qualquer tipo de conselho. E aí, entrando na parte da religião, também deixando bem claro que não quero falar mal de religião nenhuma. E se você é uma pessoa religiosa, por favor, não se sinta ofendido, ofendida com o que eu vou dizer. Mas o tempo que eu andei dentro da igreja, quando era criança, quando era adolescente, foi a pior fase da minha vida. Eu era extremamente infeliz
Eu não entendia nada do que estava acontecendo ali. Eu não tive a oportunidade de escolher se eu queria ou não ir para aquela religião, simplesmente porque a minha mãe ia para a igreja e me levava. Então, eu passei a infância inteira, a adolescência inteira indo para a igreja, sem sequer ter tido a oportunidade de escolher se eu queria ou não estar ali. O que eu quero dizer com isso? Infelizmente, a religião enche a cabeça da gente de crenças limitantes. Enche a cabeça da gente de medo, de pânico, de pavor. Eu tinha tanto medo que eu achava que Deus ia me castigar se caso eu saísse daquela igreja. E por volta dos meus 19 anos, eu senti que eu não queria mais fazer parte daquela seita, porque eu não aguentava mais tanta pressão. Nós não comemorávamos absolutamente nada relacionado ao mundo. Tudo a religião condenava. Então eu cresci ouvindo coisas absurdas sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre as outras religiões, porque infelizmente dentro dessa seita eles pregam que todas as religiões são más, que todas as religiões são falsas e que os únicos que serão salvos são eles. Olha o nível de soberba, de arrogância desse povo. O fanatismo religioso te enche de crenças limitantes que travam e bloqueiam completamente a sua vida, porque você se torna uma pessoa cheia de medo. Você simplesmente reproduz coisas que você aprendeu lá dentro da igreja e que para você muitas vezes não faz nem sentido. Você nem sequer sabe por que está reproduzindo aquilo. Eu só me libertei da religião, da religiosidade e do fanatismo religioso quando eu entendi que nós é que somos responsáveis pela nossa vida e que Deus não tem nada a ver com isso. O que eu quero dizer com isso? Nós temos a mania de achar que Deus é que está no controle de tudo. Deus não está no controle de nada, minha gente. Quem está no controle da nossa vida somos nós. Deus não interfere no seu livre-arbítrio e Deus não faz acepção de pessoas. Não importa se você é da religião X, Y ou Z. Se você for uma pessoa boa, se você fizer o bem, se você fizer o bem para a humanidade, você não necessariamente precisa estar enfiado dentro de uma religião para ser aceita por Deus. E eu vou te dizer mais uma coisa. Tem muita gente que se acha superior aos outros porque faz parte de uma religião aí. É uma coisa absurda. Ainda bem que eu saí disso. Nossa, foi a maior libertação da minha vida. Agora eu vou contar para você quando foi o momento que eu virei a chave, que eu dei o clique na minha cabeça e que eu transformei toda a minha história. Como foi que eu despertei a minha consciência? Eu me lembro que no ano de 2009, eu estava em uma fase extremamente turbulenta da minha vida. Nada estava dando certo. Eu estava em um relacionamento péssimo, uma pessoa que só me colocava para baixo. Enfim, estava tudo indo mal, indo de mal a pior. Eu já não aguentava mais aquela vida, eu não aguentava mais aquela situação. Eu literalmente cheguei no fundo do poço. A depressão tomou conta de mim, a tristeza tomou conta de mim, eu não via mais saída para nada. Eu não sabia quais as decisões tomar, eu não sabia o que fazer para mudar aquela situação. E eu me lembro que eu conheci uma menina que infelizmente eu perdi o contato com ela. Ela me apresentou o livro O Segredo. Eu tenho certeza que muitos de vocês conhecem o livro O Segredo. Quando ela me apresentou aquele livro, eu não dei a menor importância. E eu me lembro que ela me falava muito para eu ler aquele livro. Ela falava assim: Sara, você conhece o livro O Segredo? Aí eu falava: ah, não, eu não gosto de ler, eu não tenho paciência para ler, eu não gosto de ler não. Nem acredito nessas coisas de energia, nem acredito nessas coisas de energia, não gosto de ler não. E eu não dava a menor importância, e eu estava cada vez mais no fundo do poço. E depois de muitos anos foi que eu finalmente dei bola para aquele livro que aquela minha colega naquele tempo falou para mim sobre O Segredo. Eu me lembro, gente, que ela pediu muitas vezes para eu ler aquele livro e eu nunca dei a menor importância. Quando eu decidi ler aquele livro, depois que eu já estava muito, mas muito no fundo do poço,
foi que acendeu uma luz na minha cabeça. Só que o livro O Segredo tem um lado meio fantasioso, é coisa que ninguém te fala, mas eu tô aqui para te falar. O livro O Segredo tem um lado fantasioso, porque dá a impressão que tudo é muito fácil, que você vai pensar no carro e vai materializar o carro, que você vai pensar num cheque, o cheque vai aparecer na tua caixinha de correio, que aquela casa maravilhosa vai se manifestar na sua vida assim sem o menor esforço, e não é bem assim. Tem um trecho que fala: sinta-se bem. O segredo para nós manifestarmos aquilo que queremos é sentirmos bem, é sentir alegria, é sentir paz, é estar bem. Quando você entende o que é essa paz, essa alegria, é você se sentir bem, você começa a entender por que a sua vida não está dando certo. Depois que eu me libertei da escravidão, da religiosidade, eu comecei a estudar espiritualidade, comecei a praticar o Ho'oponopono, comecei a fazer atividade física, porque atividade física, para quem não sabe, libera alguns hormônios da felicidade, do bem-estar, então aquilo, querendo ou não, te traz mais clareza para você tomar as melhores decisões da sua vida. Então, tá tudo interligado. O autoconhecimento, a espiritualidade, a prática do Ho'oponopono, atividade física, todo esse conjunto é o que me fez despertar a consciência, é o que me fez sair daquele modo automático, abandonar aquela personalidade fraca, aquela personalidade insegura. Eu ainda estou no processo, eu ainda tenho muito que limpar com o Ho'oponopono, mas eu te falo, minha amiga, meu amigo que está me assistindo agora, eu não paro nunca mais de fazer o Ho'oponopono, porque o Ho'oponopono é mágico. E eu agradeço do fundo do meu coração ter conhecido a Betty Russo, porque foi através dela que eu conheci o Ho'oponopono. Quando eu conheci a Betty Russo, eu fazia o Ho'oponopono 108 vezes, todos os dias. Só que com o tempo eu fui parando de fazer as 108 vezes e fui fazendo até sentir que eu estava leve. Gente, o Ho'oponopono limpa, faz uma limpeza espiritual, limpa completamente as nossas memórias. É inacreditável, é muito louco o quanto isso aqui funciona. Você não precisa acreditar no que eu estou falando, simplesmente faça. Mas eu tenho uma coisa para te dizer. Você pode ter muitos efeitos chamados catarse. Eu tive muitas catarses no começo. Eu acordava à noite com o coração palpitando, de pesadelos horríveis. E eu ficava sempre pensando, será se é efeito do Ho'oponopono ou não? Será se é coisa da minha cabeça ou não? Gente, era o Ho'oponopono limpando. O Ho'oponopono limpa tudo. Ele faz uma limpeza profunda das nossas memórias, uma limpeza espiritual tão grande, que você vai se tornar outra pessoa. Você vai ter inspirações, você vai arranjar maneira de ganhar mais dinheiro, você vai melhorar o seu relacionamento, você vai melhorar suas relações interpessoais. Muitas amizades vão se afastar da sua vida. Esteja preparado. O Ho'oponopono, gente, é coisa séria. Muita gente vai se afastar da sua vida. Pessoas que não estão na mesma vibração, na mesma ressonância que você, no mesmo nível, elas não vão ficar na sua vida. Então, quando você começar a fazer o Ho'oponopono e você começar a sentir os efeitos de verdade que o Ho'oponopono faz e que não demora muito, muita gente vai se afastar da sua vida. Só que eu tenho uma coisa para te dizer. Vão aparecer pessoas incríveis no seu caminho. Vão aparecer oportunidades inacreditáveis na sua vida. Proposta de emprego, relacionamentos muito melhores, tudo de mais maravilhoso vai começar a entrar na sua vida. Mas por que isso vai acontecer? Porque o Ho'oponopono, ele é cura, ele é limpeza espiritual. Tudo o que não estiver em ressonância com você, com a sua energia, com a sua vida, vai desaparecer, vai ser repelido da sua vida. Meu amigo, minha amiga, se eu tenho uma coisa para te dizer, esteja preparado, preparada, porque o Ho'oponopono vai fazer uma grande transformação na sua vida, como fez na minha. Gente, eu fiz um pequeno resumo da minha história, senão esse vídeo ia ficar muito longo, ia ficar 3 horas de vídeo. Mas a mensagem que eu quero deixar para você é: invista no autoconhecimento, invista na espiritualidade. Se você é uma pessoa que gosta de estar na igreja, não tem o menor problema. Continua na igreja. Se aquilo faz sentido para você, se aquilo te deixa em paz, continua na igreja. Não vai ser por isso que você não vai ser uma pessoa espiritualizada. A única coisa que é preciso ter cuidado é com o fanatismo. Mas de resto, tá tudo certo.
Então esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada por estar aqui. Eu peço desculpas se eu me emocionei nesse vídeo, porque a gente se emociona mesmo, não é normal, não tem como. Muito obrigada pela sua atenção e até o próximo vídeo.